Olá, eu sou Márcio de Medeiros, teólogo, estudante das Sagradas Escrituras, professor de teologia, mas acima de tudo isso, servo do Deus Altíssimo. Vou compartilhar com você mais um vídeo dentre vários. Temos outros vídeos no YouTube. Você digita lá prof. Márcio de Medeiros e tem vídeos sobre vários assuntos. Você também pode digitar prof. Márcio de Medeiros no Google para ver os nossos sites. Temos um blog com mais de 640 estudos, vários vídeos de inglês, variedades. Temos também um site de entretenimento, prof.marcio.cos.com. Você digita lá. Temos também o Cultura, site Google, e também um site voltado para estudos bíblicos, para dar apoio, que eu fiz para dar apoio ao nosso seminário. Temos 3 sites e um blog, e cada site tem uma finalidade específica. Esse de o COS é um site de entretenimento, temos jogos, mais de 400 jogos, vídeos de inglês, temos variedades, dicas diárias, várias coisas aqui. Eu peço a vocês que acessem nossos vídeos no YouTube e nossos sites. No blog, você digita prof.Márcio Medeiros no Google, você vai ver os banners, você lê e você clica, que você vai ser direcionado para esses sites. É tudo autoexplicativo. Você divulgue, peço no Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, enfim. Em quaisquer lugares na sua igreja, coloque seu site nos nossos blogs como o site parceiro seu, se você tem um blog. Então a gente pode até montar uma parceria. Gostaria de compartilhar esse vídeo, que não é um vídeo profissional, mas é um vídeo feito com muito amor, com muito carinho. O importante aqui não é aparecer, não é mostrar que é um profissionalismo no vídeo, disputar com ninguém. O objetivo é compartilhar informações positivas acerca do reino de Deus. O objetivo aqui não tem o objetivo de ensinar você, o objetivo de despertar você, de levar você a uma reflexão, fazer você pensar, você refletir sobre assuntos tão importantes como esse de hoje, comunhão. Vamos ver o que significa comunhão. O que é comunhão para você? Vamos examinar nas Sagradas Escrituras a palavra comunhão e os diversos versículos bíblicos. Depois você pode anotar para conferir. Tivemos também como base alguns sites. Nós não sabemos tudo, nós sempre aprendemos. Eu estou aqui para aprender também, né? Temos aqui um site estudos gospelmais.com.br, doutrinas.blogspot.com, o blog do pastor José Costa.blogspot.com, Altair, www.altairgermano.net, e também gospelworld.no.comunidade.net. Esses sites aqui que nós pesquisamos também versículos da Bíblia Sagrada. Também nós se baseamos nisso aí. Vamos lá, a palavra grega koinonia, comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum, de acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento do homem com o seu próximo. Salmo 133, 1 diz: "Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união", e não do homem com Deus. Esse salmo diz relacionamento do homem com o homem, não o homem entre as pessoas, né? Relacionamento, e não do homem com Deus, né? Que ele vem falando nesse salmo. A comunhão entre as pessoas, que é importante. Essa palavra comunhão vem do grego, como eu já disse, koinonia. Se você pesquisar, vai dizer que koinonia tem o significado de ter sociedade ou companheirismo. A palavra comunhão não é estar só junto, estar perto, mas ter uma sociedade ou companheirismo. Um sócio, ele divide as despesas, divide o lucro, um sócio participa, um sócio trabalha, nem que seja na área administrativa, mas o sócio ele trabalha, ele está a par daquela situação, o sócio interage, ajuda, chega junto, tem parte no lucro, no prejuízo. Então, essa palavra koinonia, comunhão, tem uma ideia de participação, de envolvimento,
de compromisso. É algo dinâmico, não é algo parado. Muitas pessoas falam, eu estou em comunhão com a igreja, com os crentes, está em comunhão, mas não participa, não se envolve, não está a par, apenas senta do lado. Isso não é comunhão. Aqui diz que compartilhar ou participar mutuamente de algum evento, é interagir, né? Vamos lá, prosseguindo. Mesmo o fato de Abraão ser chamado amigo de Deus, Tiago 2,23, e Moisés ter falado com Deus face a face, Deuteronômio 34,10, não significa que hajam eles provado a mesma comunhão com Deus, como crentes, como os crentes da nova aliança, João 15,14. Depois você confere esses versículos. A comunhão no Novo Testamento envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai e com o Filho, 1 João 1,3, e com o Espírito Santo, 2 Coríntios 13,13. A comunhão começa com a Trindade e amplia-se para os filhos de Deus, João 17,3, 6, 10, 11 e 14, aquele termo que Jesus diz, aquela mesma comunhão que eu tinha contigo e tal, falando com o Pai, desde os tempos da eternidade. Você vê que o Pai, Filho e Espírito Santo tem uma comunhão, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, deixamos e confundamos as línguas. Lá em Isaías, no chamado de Isaías 6, ele diz, né? Quem há de ir por nós, né? Subentende-se, né? Por inferência, nós vemos a doutrina da Trindade, é um termo teológico, criado por Tertuliano, um dos pais da igreja, e não tem na Bíblia essa palavra, porém nós vemos a doutrina embutida na Bíblia. Não por referência, mas por inferência, né? De uma forma tácita, de uma forma subentendida. Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que subsiste e atua de três pessoas distintas, né? A Trindade, a comunhão amplia-se para os filhos de Deus, né? Interessante que, se você vê a comunhão, você pode, às vezes, conhecer um vizinho, conhecer um amigo, dar bom dia, boa tarde, mas ter comunhão com ele, você de repente pode não ter comunhão com ele. É uma intimidade muito grande. Quando você tem uma comunhão, uma intimidade realmente com uma pessoa, você às vezes vai na casa dessa pessoa, você abre a geladeira, você pega o carro dessa pessoa emprestado, o notebook, a câmera digital, porque você tem uma intimidade, você tem uma comunhão, você participa. E é um relacionamento muito próximo, muito íntimo, assim como o Salvador, o Eterno, o Criador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, ele quer uma comunhão com você, uma intimidade, uma conversa diária, um envolvimento, uma participação mais próxima, através da oração, através da sua palavra, através dos cultos, na sua vida diária, de uma forma geral. Então, isso é comunhão, isso é intimidade. Oséias 6,4 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É algo contínuo, está sempre conhecendo, você nunca conhece tudo. Conhecer é diferente de ter comunhão. É necessário ter uma comunhão com o Eterno, com o Criador e com os irmãos também. O termo grego koinonia envolve também as ideias de companheirismo e contribuição, pois essa é uma maneira de compartilharmos com outras pessoas de nossas posses materiais. No grego, a ideia é expressa por um verbo e um substantivo, a saber, a igreja tinha comunhão no partir do pão, nas orações, ali em Atos 2, né? No partir do pão, nas orações, tinha tudo em comum e não lhe faltava nada, ou seja, havia participação, cada um ajudava, pegava os seus bens e depositava aos pés dos apóstolos, era dividido, havia uma interação, né? Um ajudava o outro, havia um companheirismo, havia intimidade, havia participação. Vamos ver aqui, a ideia expressa um verbo substantivo, homiléu. Homiléu é comungar com. Esse verbo aparece 3 vezes, Lucas 24, 14 e 15, depois você pesquisa, Atos 20, 11 e 24, 26. 2. O outro significado é koinonia. Comungar é um verbo, homiléu, agora koinonia, um substantivo, comunhão. Esse substantivo ocorre por 18 vezes.
Atos 2:42, Romanos 15:26, 1 Coríntios 1:9, 10:16, 2 Coríntios 6:14, 8:4, 9:13, 2 Coríntios 13:13, Gálatas 2:9, Filipenses 1:5, 2:1, também o capítulo 3, versículo 10, e Filemão 6, Hebreus 13:16, 1 João 1:3 e 6:7. Então você tem aí um verbo e um substantivo, né? O léu, comungar com, e koinonia, né? Às vezes que aparece no Novo Testamento. Somos participantes da mesma natureza, os redimidos e santificados. Partilhamos da mesma vida, a vida eterna de que Cristo nos dá. E da mesma verdade, o testemunho do Evangelho de Cristo. Nós participamos e devemos participar cada dia da vida eterna que Cristo dá, das coisas espirituais, né? Então, comunhão tem a ver com participação, com envolvimento, com interação, que também envolve conhecer e ser conhecido também. As metáforas utilizadas para representar a igreja falam de comunhão. Olha aí, somos uma família. Família da ideia de comunhão, uma palavra que representa a comunhão. Somos irmãos da família de Deus, Efésios 2:19 e 3:15. Deus é representado como um pai de família e nós como seus filhos e servos, Mateus 12:49, 12:50, 13:27, 2 Coríntios 6:18 e 1 João 3, do 14 ao 18. Devemos tratar uns aos outros como uma família, 1 Timóteo 5, do 1 ao 2. A comunhão é tratar com a família. Você ama a sua família, você, seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, teu sobrinho, procura dar um presente, procura dar uma palavra de carinho, procura saber onde é que ele está, se está jogando bola, como é que ele foi na escola, abraça ele, é abraçado, conversa, interage. Então, a ideia de comunhão tem uma ideia também de família, de participação, de interação. Somos um corpo, o corpo de Cristo. Romanos 12:4, 5, 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, Efésios 4, do 15 ao 16. Um membro do corpo deve preocupar-se com o outro, orar, apreciar, preferir. Filipenses 2, do 1 ao 4. Então, o corpo, aqui ele coloca também com o corpo, uma palavra que também dá a ideia de comunhão. Um corpo, você tem os rins, você tem fígado, você tem um pâncreas, você tem cabeça, os membros, os aparelho digestivo, circulatório, você tem dedos, pés, e eles andam, caminham, melhor dizendo, há uma interação perfeita, né? A cabeça comanda, os rins têm a função dele, o fígado tem a função, o pâncreas outra função, o pé tem uma função, a mão tem a função, e estão em comunhão, em participação, trabalhando juntos, porém, cada um na sua função e um obedecendo o espaço do outro. Isso também é comunhão, isso é representado pelo corpo, o corpo de Cristo. Isso é comunhão, pertencer ao corpo de Cristo, efetivamente, é ter comunhão. Um corpo tem interação, os órgãos se comunicam entre si, como eu disse. Cada parte é útil para o corpo como um todo, e a interdependência delas, Efésios 4:16 e Colossenses 2:19. Cada um na sua função, mas interdependente, mas em comum acordo, caminhando junto. Se um órgão não funcionar, vai comprometer todo o corpo. É necessário que todos os órgãos eles funcionem na sua função, e sem um funcione bem. E, é claro, respeitando o outro, né? Ou seja, funcionando como acontece no corpo humano, assim na igreja, cada um na sua função, mas respeitando o cargo do outro, dá uma ideia também de interação, de comunhão, de respeito, de participação sem um querer atropelar o outro, né? A igreja é um corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Ora, um corpo não pode subsistir sem que haja união entre os seus membros, bem como entre os membros e a cabeça. Antes de existir comunhão, precisa existir união. Um é pré-requisito para o outro. Aceitar Cristo é também aceitar fazer parte desse corpo. Você tem que ter comunhão. Se você não aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, aceite. Você vai ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, quando você aceita Jesus. A única forma de você ter comunhão é através de Jesus. Jesus faz essa ponte, faz esse elo de ligação entre você e Deus. O Senhor Jesus, né? Seu Filho amado que entregou na cruz para salvar. Quando você o aceita, você é participante do corpo. Você passa a ter comunhão com o Eterno, com o Altíssimo. Somos uma casa edificada sobre a pedra angular que é Cristo. Hebreus 13:6, 1 Pedro
2 do 4:8, e um edifício, 1 Coríntios 3:9. Somos uma videira, Cristo é a vinha e nós somos os ramos, pelo que devemos pensar em uma comunhão orgânica, João 15:5, uma oliveira, Romanos 11:17-24, uma lavoura, 1 Coríntios 3, do 6 ao 9, e uma colheita, Mateus 13, do 1 ao 30, João 4:35, ou seja, plantação. Uma árvore, a videira ele é a videira verdadeira, o Pai é lavrador, e nós somos os ramos produzem frutos, e os ramos estão ligados entre si, produzindo a comunhão. Ela tem que haver comunhão como uma plantação e haver uma produção, gerar frutos, e bons frutos. Aquele que está em comunhão é como uma lavoura, né?